Olá a todos! Esta semana quero mandar um abraço especial àquelas pessoas que nos estão a ver de mais longe. E temos gente a ver-nos no Funchal, em Sydney, em New Jersey. Para essas pessoas e para todos vocês aí em casa, quero partilhar uma palavra do apóstolo Paulo que se encontra na carta aos Colossenses. Porque, ainda que esteja longe, contudo, em espírito, estou convosco, alegrando-me por constatar que estão a viver como devem e também pela firmeza da vossa fé em Cristo. Fiquem com as notícias de uma das nossas famílias, fiquem com o louvor e depois com uma mensagem impactante pelo pastor Alexandre. Até já! Olá família de Deus, família abençoada. Estamos aqui para vos dizer que vos amamos muito. Estamos com muitas saudades vossas. Saudades de estarmos juntos em comunhão, saudades de estarmos a louvar na nossa igreja, mas breve irá acontecer, com algumas restrições, tudo com a sua devida precaução, mas estaremos juntos e será um dia muito feliz no dia em que possamos estarmos juntos. Tem sido um tempo difícil, um tempo de aprendizagem, um tempo que Deus nos tem desafiado a coisas que nós nunca pensámos fazer, por exemplo, esta. E queremos dizer que Deus vos ama, acima de tudo, Deus vos ama. E queremos deixar um versículo convosco que o meu marido vai dizer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Até breve!
vontade em mim, Senhor. A tua vontade em nós. Bom dia a todos os que nos assistem. Tem sido com agrado que temos recebido o feedback desta iniciativa de nos juntarmos desta forma. Afinal, o que nos une não é um espaço, mas uma pessoa, Jesus Cristo, e Ele continua connosco, por isso está entre nós. O assunto de hoje fala-nos de coragem, fé, doação. O texto que nos dará a direção está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, dos versos 1 a 9. O título que vemos nessa secção do texto, normalmente nas nossas Bíblias, foca-nos a atenção no resultado, que neste caso específico é a generosidade. No entanto, eu creio que esse é apenas um resultado, porque a causa ali é quando o fraco encoraja o forte. Todos nós precisamos e gostamos de ser encorajados na nossa vida. A coragem deve fazer parte do nosso dia. E quem não gosta de ver um filme ou de ler um livro e ser inspirado de tal forma que a sua coragem fica revigorada através daquele exemplo? Muita gente se sentiu encorajada ao ver o filme com o título português O Herói de Hacksaw Ridge. É um filme inspirador de entrega, coragem e fé. Sim, aviso já que irei fazer um breve resumo do filme, o que alguns poderão entender como uma ação spoiler, mas creio que isso já não tem esse efeito por ser um filme de 2016 e também porque eu aviso antes. O ensino que pretendo trazer hoje não está dependente disto, mas acredito que enriquece um pouco. Então eu dou a oportunidade de passar um pouco à frente ou tirar o som até desaparecer escrito resumo. Quando desaparecer escrito resumo, pode continuar a ouvir. Então o filme trata do testemunho de um homem, Desmond Thomas Doss. Ele tinha o sonho de se tornar médico. No entanto, esse sonho é adiado devido aos escassos meios financeiros da família. Mas ele continua empenhado em salvar vidas. Alista-se no exército norte-americano para cumprir o que considera ser a sua obrigação: ajudar os combatentes da Segunda Grande Guerra, mesmo sabendo que as suas convicções pessoais e religiosas o impossibilitam de possuir uma arma ou de matar um inimigo. Agora, isto é impensável neste quadro. Como pode um soldado lutar pelo seu país sem a proteção de uma arma? Bom, ele tem a intenção de integrar uma unidade médica e ajudar a salvar as vidas de soldados feridos. Ele continua e encontra muita resistência nessa postura e preconceito dos seus colegas, que veem a sua atitude como um ato de fraqueza e cobardia. Depois de passar toda a afronta e um mau bocado pela sua escolha, vai para a batalha. Essa batalha tem lugar em Okinawa, no Japão, e sem pegar em armas ou disparar um tiro, ele mostra toda a sua bravura e coragem. Sozinho, enquanto todos aguardam pelo nascer do dia, ele salva 75 homens abandonados à morte em território inimigo. Esse feito faz dele o primeiro objetor de consciência a receber a medalha de honra do Congresso norte-americano. Aquele que era considerado fraco aos olhos da sociedade e do pelotão, tornou-se no forte e encorajou um pelotão inteiro. E hoje é registro em livro e filme e continua ainda hoje a encorajar vidas. Isto também acontece na nossa vida. Muitas vezes quem pensamos ser fraco é quem dá o exemplo e mostra aos fortes como se faz. O que eu proponho hoje é que, ao vermos esta verdade bíblica do fraco encorajar o forte, sejamos também nós encorajados. E esta verdade bíblica está nas entrelinhas deste texto que iremos ver na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 8, dos versos 1 a 9. E usarei a versão livro. Diz assim: Agora quero contar-vos o que Deus, na sua graça, tem feito pelas igrejas da Macedónia. Ainda que tenham passado por muitas dificuldades e apertos, nunca perderam a sua abundante alegria espiritual. E apesar da extrema pobreza
arranjaram meio de se tornarem ricos em generosidade para com os outros. Eles deram não só aquilo que podiam, mas até muito mais, e voluntariamente. Disso sou testemunha. Pediram-nos muito que com esse dinheiro pudessem participar da alegria de ajudar os outros crentes. E mais do que isso até, eles ultrapassaram as nossas expectativas. Porque primeiramente se consagraram a si mesmos ao Senhor e depois puseram-se à nossa disposição para fazer a vontade de Deus. Isso encorajou-nos a pedir a Tito, que já antes tinha começado esta obra no vosso meio, animando-vos à beneficência, que vos visitasse e entusiasmasse a também completarem a vossa participação. Vocês que são tão ricos em tantos domínios, na fé, na exposição da palavra de Deus e no conhecimento das coisas espirituais, no entusiasmo e na dedicação para conosco, pois que também o sejam neste privilégio de contribuir com alegria. Não digo isto como uma espécie de imposição, mas para que o exemplo dos outros vos dê a ocasião de provarem que o vosso amor vai além das simples palavras. Vocês sabem qual foi todo o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, ainda que sendo rico, tornou-se pobre, por amor de vocês, a fim de que pela sua pobreza pudessem enriquecer. Esta verdade é demonstrada quando a pobre igreja da Macedónia encoraja a rica igreja de Corinto à generosidade. Bom, em primeiro lugar, permitam-me enquadrar os termos, que irei usar entre pobre e rica e fraco e forte. Esta é a ideia que muitas vezes nós temos na vida diária. Catalogamos as pessoas ou os grupos de uma forma muito simples, externa e superficial, porque na verdade nada é estático e tudo nos pode surpreender. Vemos isso várias vezes não só em filmes ou livros, mas principalmente na vida real. Então nesta partilha não será o rótulo ou o título colocado precipitadamente a determinar a pessoa ou o grupo, mas o resultado. Esse é que mostra o que é na realidade a pessoa ou o grupo. Aqui neste caso, que o texto nos revela, vemos Paulo expressar toda a sua surpresa pela generosidade demonstrada acima das possibilidades pela igreja da Macedónia. Paulo chega mesmo a dizer, e apesar da extrema pobreza arranjaram meio de se tornarem ricos em generosidade para com os outros. Eles deram não só aquilo que podiam, mas até muito mais. E, voluntariamente, disso sou testemunha. Até Paulo parecia estar incrédulo no que estava a acontecer. Paulo estava apenas a relatar o que ele tinha testemunhado. Ele não ousou pedir que tal coisa acontecesse, mas ele, Paulo, reconhecia que este tipo de coragem só poderia vir da parte de Deus. Por essa razão ele começa a dizer, agora quero contar-vos o que Deus na sua graça tem feito. Paulo tinha visitado estas igrejas que estavam na Macedónia, ele conhecia bem toda a sua situação. Aliás, nós temos cartas escritas às igrejas daquela região, a carta aos Filipenses e as cartas aos Tessalonicenses. Essas eram igrejas que passavam por grandes necessidades financeiras e eram vistas como igrejas sem potencial de ajudar as outras. Aliás, eram até possíveis alvos de ofertas. No entanto, estas igrejas, que tinham grandes necessidades, eram igrejas com um coração missionário. Para se ser uma igreja missionária, tem que se querer e agir acima das possibilidades naturais. Paulo sabia disso porque era assim que ele vivia. No entanto, não exigia isso a nenhuma igreja. Ele doava-se para a obra sem esperar receber nada de troca. Esta coragem, que resultou em enorme generosidade, serviu para Paulo voltar a tentar falar à sensibilidade de uma igreja rica como a de Corinto. E foi a igreja pobre que encorajou Paulo a tentar completar o que já tinha tentado realizar através de Tito. Então a igreja considerada pobre e sem possibilidades financeiras encorajou Paulo e deu um motivo de exemplo para as igrejas que estavam em Corinto, que por causa da sua posição geográfica, pois era uma das principais cidades mercantis ao sul da Grécia, era uma igreja com grandes potências financeiras. Creio que ao longo das nossas vidas nos podemos encontrar em qualquer uma destas posições, fraca, forte, pobre, rica. No entanto, aquilo que a Bíblia nos encoraja a ser e a fazer é sempre em virtude do fortalecimento e do avanço do reino de Deus, através da igreja, que somos
nós. E hoje o nosso exemplo é que aquela igreja que era considerada a fraca, a pobre, deixou-se usar nas mãos de Deus e foi o exemplo para o apóstolo Paulo e para a igreja considerada forte e rica. Deixemo-nos encorajar hoje por estas igrejas e agirmos também nesta coragem, fé e doação. E isto acontece. O fraco encoraja o forte. Esta verdade é demonstrada quando o fraco Davi vence o forte Golias e assim encoraja o exército de Israel a enfrentar os filisteus. Isso aparece no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. E lembro que o adjetivo fraco é dito precipitadamente, mas só o resultado é que fará a verdadeira e justa avaliação. Então, nesta secção da Palavra de Deus, encontramos o exército de Israel a receber ameaças do povo filisteu, como já era costume. No entanto, havia aqui uma inovação. Estava um homem de enorme estatura, quase 3 metros de altura, a fazer o seguinte desafio: façamos a decisão desta batalha numa luta entre 2 homens. Escolham entre vós um homem que me enfrente e o que ficar de pé ganha. Esta decisão faria com que a nação que ganhasse tivesse domínio sobre a que perdesse. Que grande responsabilidade escolher um homem, ser alguém que fosse o mais forte aos olhos de todos. Essa pessoa tinha que ser escolhida. Mas os que se achavam fortes estavam escondidos e aterrorizados, não só pela sua vida, mas pelo que representava para toda a nação. Se perdesse, não perderia só a vida, mas entregaria toda a nação em escravidão aos filisteus. Então é aqui que vemos o pequeno Davi a ficar indignado com a resposta cobardolas por parte dos fortes guerreiros de Israel. Ele que era considerado insignificante para esta tarefa, aos olhos dos espectadores, começando na sua família e acabando no resto da nação. Por que é que isto está a acontecer? Porque, na verdade, e o problema reside aqui, é que o homem, de forma natural, vê o exterior e as suas decisões espontâneas são com base nesse aspecto exterior. Mas Davi não assumia essa avaliação natural, mas procurava em Deus uma forma de ser. Ele sabia que Deus, e quem o representa, olha para o interior, vê o coração. Davi já tinha experimentado isto 2 vezes. A primeira, quando Samuel foi escolher um da sua família para ser ungido rei entre os seus irmãos, e ele foi o último a ser apresentado, porque exteriormente não era uma possibilidade. Na segunda vez, foi pelo próprio Saul que, da casa de Jessé, pai de Davi, escolheu os 3 mais velhos para seguirem com ele para a guerra. Davi sabia que ele não seria a escolha natural de Israel para salvar o nome e a honra de Deus. Mas apesar disso, ele sabia que seria usado por Deus para salvar Israel e assim entregar a honra e a glória a Deus. Então ele assumiu o desafio que ninguém teve coragem de assumir. Os fortes calaram-se e Davi, considerado o mais fraco, porque nem mesmo a armadura conseguia sustentar, seguiu para a batalha sem armadura, mas seguro do que iria acontecer. A verdade é que Davi enfrentou e venceu o forte guerreiro Golias, tendo livrado todo o Israel da morte e servidão dos filisteus. Aprendemos com Davi que devemos permanecer sempre focados no que Deus espera de nós e não nos deixarmos convencer pelo que vemos ou ouvimos os outros dizer. A nossa vitória não está no que vemos e ouvimos os outros dizer, mas no que sabemos que Deus pode fazer. Se algumas vezes perdemos, é porque estamos somente a confiar no que sabemos que conseguimos fazer por nós mesmos, dentro das nossas possibilidades. No entanto, com Deus, somos chamados a agir acima das possibilidades, tal como Davi, que teve a mesma postura que Abraão ao esperar em Deus acima das possibilidades. Como diz a Escritura, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. E isto acontece, o fraco encoraja o forte. Esta verdade é demonstrada quando Jesus, o Cristo, foi considerado por todos como fraco, mas na verdade é Ele que ainda hoje nos encoraja a ser fortes. Aprendemos isso no livro de Isaías, no capítulo 53. Neste capítulo somos confrontados com a nossa forma limitada de como vemos as coisas. Olhamos sempre para o exterior e isso não muda, mesmo quando olhamos para Jesus, sem entender ou valorizar que Ele é o Cristo. O profeta descreve o nosso olhar sobre Jesus desta forma: desprezámo-lo e rejeitámo-lo. Era um homem de sofrimentos experimentado nas mais amargas provações.
voltávamos-lhe as costas e olhávamos para o outro lado quando passava perto. Era desprezado e não lhe ligávamos importância nenhuma. Se alguém teria que ser o Salvador, não só dos judeus, mas de toda a humanidade, não seria de certeza alguém com esta descrição que nós esperaríamos. Foi assim que o mundo o viu e ainda é assim que muita gente o vê hoje, como alguém que teria sido escolhido por Deus apenas para sofrer, sem qualquer causa aparente, como se Deus tivesse prazer no sofrimento de alguém para se divertir. E o texto diz que ele foi visto assim. Contudo, ele tomou verdadeiramente sobre si as nossas enfermidades e os nossos sofrimentos pesaram sobre ele. Pensámos que era afligido, castigado por Deus, humilhado. Mas por que razão isto aconteceu? Porque precisaríamos nós de um Salvador assim? A razão aparece no verso 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e esmagado pelas nossas culpas. Foi castigado para que pudéssemos ter paz. Pelas suas feridas fomos sarados. Então o que estava reservado da parte de Deus para nós, a humanidade, era este castigo. Diz o texto que a verdade é que ele nunca cometeu pecado e nunca enganou. Ele foi único entre toda a humanidade. E único que poderia satisfazer a justiça de Deus. E nem nós entendíamos que tínhamos essa necessidade e nunca pedimos que isto acontecesse. Por isso diz no verso 10 que, contudo, foi o bom plano do Senhor que ele fosse moído e cheio de aflições. Mas quando a sua alma foi oferecida por expiação do pecado, então terá uma multidão de filhos, uma posteridade imensa, e tornará a viver. Os planos de Deus hão de prosperar nas suas mãos. Tudo está nas mãos deste homem, Jesus. É através deste homem que Deus cumpre o seu bom plano, e isso passa por justificar muitos. Se anteriormente era considerado fraco, agora é ele que encoraja e fortalece os fortes. Diz no verso 12, por isso lhe darei as honras de quem é grande e poderoso, pois que derramou a sua alma indo até à morte. Isto quer dizer que ele é o verdadeiro forte e que por causa dele somos considerados com ele fortes e poderosos. É por causa dele, Jesus Cristo, que podemos contar com a nossa vitória perante a vida. E mesmo quando aos nossos olhos e aos olhos dos outros somos completamente incapazes, inúteis e sem futuro, sabemos que Jesus já partilhou connosco este resultado. Isto acontece quando o fraco encoraja o forte. Em conclusão, eu não fico limitado ao que os outros pensam acerca de mim ou o título que me dão, mas o que eu já reconheço que Deus é em mim, através de Jesus. Eu já percebi que sem Ele sou fraco, mas que nele sou totalmente forte. E nele eu posso ser um fraco que encoraja o forte. Foi isso que aconteceu com as igrejas da Macedónia, que sendo consideradas fracas e pobres, encorajaram à generosidade as que eram consideradas fortes e ricas. Vimos isso na vida de Davi, que sendo considerado o mais fraco naquele terreno de batalha, foi quem Deus usou para derrotar o forte, de quem o exército israelita se escondia e evitava. E assim encorajou o exército para derrotar os filisteus. E por último, e como maior exemplo, olhamos para Jesus e vemos que foi na sua fraqueza que ele teve o poder para nos fortalecer. E termino com o texto de Paulo aos Coríntios que diz: é assim que quando pregamos sobre Cristo ter sido crucificado, os judeus escandalizam-se e os gentios dizem que é loucura. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como não judeus, Cristo é a força poderosa de Deus e a sabedoria de Deus. O plano de Deus, considerado absurdo, é afinal bem mais inteligente do que o mais sábio dos planos construídos pelos homens. E Deus, naquilo que os homens puderam ou podem considerar como uma fraqueza, é bem mais forte de qualquer força humana. A mim, resta-me desejar-vos uma semana muito feliz. Não se esqueçam do devocional que acompanha esta partilha e lá encontrarão os motivos de oração da nossa comunidade. Deus abençoe a vossa casa. Continuamos a aguardar pelos vossos vídeos, pelos vossos e-mails, pelas vossas notícias. Partilhem connosco como têm sido estes dias em que já começamos a desconfinar. E relembro, desconfinar, mas devagar. Uma boa semana para todos.